Há 40 anos, o edifício Joelma, localizado no centro de São Paulo, ardeu em chamas, causando o segundo maior acidente em edifícios no mundo, perdendo apenas para as Torres Gêmeas. O resultado foi 189 mortes e mais de 300 pessoas feridas. Desde então, há quem diga que o local é assombrado por uma maldição do passado, e no vídeo de hoje vamos abordar o histórico de tragédias que ocorreram naquele mesmo local. Olá, eu sou a Giovana e esse é o canal Caixa de Pandora. Pessoal, já no comecinho do vídeo vou pedir para que vocês apoiem esse meu novo projeto, deixando um like aqui, se inscrevendo no canal, porque ajuda muito na divulgação dos vídeos. A gente está trazendo 3 vídeos por semana com bastante conteúdo legal, então fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. O edifício Joelma teve sua construção concluída em 1972 e foi imediatamente alugado pelo banco de investimento chamado Crefisul. 2 anos depois, no começo de 1974, a empresa ainda estava terminando a transferência de seus departamentos quando, no dia 1º de fevereiro, às 8h45 da manhã de uma chuvosa sexta-feira, um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado no 12º andar deu início a um incêndio, que rapidamente se espalhou pelos demais pavimentos. As salas do edifício Joelma eram configuradas por divisórias, com móveis de madeiras, pisos de carpete, cortinas de tecido e forros internos de fibra sintética. Tudo isso contribuiu para o alastramento incontrolável do fogo rapidamente. Então, em menos de minutos, o prédio já estava inteiro em chamas. O Corpo de Bombeiros recebeu a primeira chamada às 9h03 da manhã, mas devido às condições ruins no trânsito de São Paulo, só chegaram no local às 9h10. Nesse momento, as chamas já atingiam o 20º andar e várias pessoas já começavam a se atirar do prédio. 15 minutos após o curto-circuito, era impossível descer as escadas íngremes do prédio, que ficavam localizadas no centro dos pavimentos, porque estavam bloqueadas pelo fogo e pela fumaça, e para piorar, os corredores eram super estreitos. Aqui um ponto importante é que o prédio não tinha escada de incêndio, então muitas pessoas contrariaram as normas básicas de segurança e desceram pelos elevadores. Dessa forma, algumas pessoas conseguiram se salvar. Mas logo o elevador também parou de funcionar quando o fogo causou uma pane no sistema elétrico e, por causa disso, a operadora do elevador morreu no 20º andar, trancada lá dentro. Uma mulher com uma criança nos braços pulou do 15º andar. Ela morreu e a criança de 1 ano e meio foi salva em um dos episódios mais dramáticos do acidente. A multidão de pessoas que já se aglomerava na frente do prédio acompanhou o salto bem em frente ao prédio e o choro da criança foi ouvido logo após o impacto da queda e foi levado imediatamente ao Hospital das Clínicas. No último andar, um rapaz engatinhou até a borda do terraço, mas uma labareda fez com que ele escorregasse e ficasse suspenso no ar, segurando com a mão o parapeito do prédio até não aguentar mais e despencar no chão. Sem ter como deixar o prédio, muitos tentaram se esconder do fogo nos banheiros e nos parapeitos das janelas. Já outros sobreviventes se concentraram no 25º andar, que tinha a saída para 2 terraços. Então as pessoas se lembraram de um incidente similar que tinha ocorrido no edifício Andraus 2 anos antes, em que as vítimas foram salvas por um helicóptero que pousou no topo do prédio, então elas esperavam serem resgatadas da mesma forma. Enquanto isso, na rua, os bombeiros tentavam agir em meio à confusão estabelecida pela polícia civil, curiosos, PMs, médicos, enfermeiros, soldados do exército e até escoteiros que se aglomeravam na frente do prédio enquanto as vítimas gritavam nas janelas tentando chamar a atenção para serem resgatadas. Os helicópteros não conseguiam pousar no terraço por causa das chamas e a escada do caminhão dos bombeiros tinha apenas 40 metros e por isso não chegava aos andares mais altos. No 20º andar, 6 pessoas se equilibravam no parapeito do lado de fora da janela, mas quase não tinha lugar para nenhum deles. E uma das cenas que mais chamaram a atenção nesse acidente foi um rapaz de terno azul que se agarrava muito precariamente a uma parte saliente do prédio com uma das pernas já do lado de fora, como se fosse saltar, e embaixo os bombeiros acenavam e pediam para as pessoas terem calma, para não se jogarem do prédio. O sargento que comandava a operação conta que ao chegar no 12º andar, sua primeira ação foi apagar 3 corpos em chamas. Logo que uma das 4 escadas do caminhão dos bombeiros foi instalada, ele começou a organizar a descida das pessoas. Ele conta que carregava uma menina desmaiada nas costas
costas pela escada quando uma pessoa se jogou do 19º andar e bateu no corpo de outra pessoa que também se jogou do 16º andar. Essas pessoas que pularam acabaram colidindo com ele, que estava descendo as escadas, e o peso arrancou das suas costas a menina que ele estava salvando e ela caiu. O sargento só não caiu porque seu pé se enganchou em um dos ferros laterais da escada. Na queda morreram 2, a menina que ele estava salvando e o homem que havia pulado. O outro homem, que também havia pulado do 19º andar, se salvou, mas com ferimentos graves. Os bombeiros usaram 4 jatos de água para combater o fogo, mas logo de início tiveram problemas, pois os hidrantes estavam com defeitos. A solução foram os 30 caminhões-pipa que a prefeitura enviou ao local do incêndio. Então, assim como ocorreu no incêndio do edifício Andraus anos atrás, faltaram equipamentos de trabalho para os bombeiros. Nesse momento já havia corpos estirados na rua e nesse momento eles eram cobertos com cobertores, jornais e capas de chuva. Vários minutos depois, um caminhão da polícia e algumas ambulâncias recolheram os primeiros cadáveres e os levaram ao IML. No 8º andar, os bombeiros encontraram pelo menos 11 cadáveres abraçados. O fogo tinha praticamente soldado os corpos. No 12º andar, 17 pessoas que um dos comandantes pretendia salvar já estavam mortas quando ele chegou. Diante daquele quadro trágico, um bombeiro chegou a passar mal e teve que ser retirado de helicóptero do local do acidente. É falado também que os bombeiros não conseguiram descer no telhado do prédio durante o incêndio, não somente pelo intenso calor que estava lá, mas pelo forte cheiro de carne incinerada. Apenas 1h30 após o início do fogo é que o primeiro bombeiro conseguiu chegar no telhado com a ajuda de helicóptero potente o suficiente para se manter pairando no ar enquanto era feito o resgate. Nesse momento já haviam muitos mortos no topo do prédio devido à alta temperatura e é falado que chegou a alcançar 100 graus Celsius no topo do prédio. Enquanto isso, em volta do edifício, um caos acontecia, a multidão rompia os cordões de isolamento e os militares precisaram muitas vezes usar de força para conter os curiosos. Então aqui um ponto que foi muito discutido na época foi a falta de equipamento dos bombeiros para realizar o resgate das pessoas e também a falta de segurança no prédio para as pessoas que trabalhavam lá, porque não tinha escada de incêndio, não tinha também um heliponto no topo do prédio para o helicóptero pousar e resgatar as pessoas que estavam lá. E tudo isso contribuiu para essa enorme tragédia que aconteceu no edifício Joelma. Então, os recursos concedidos ao Corpo de Bombeiros eram insuficientes para o resgate e, por isso, 15 bombeiros chegaram a ficar intoxicados pela fumaça. Por volta das 10h30 da manhã, o fogo já havia consumido praticamente todo o material inflamável do prédio. E apenas às 2h20 da tarde é que todos os sobreviventes foram resgatados. O incêndio durou por 4 horas e a temperatura chegou a 700 graus Celsius. No final, 189 pessoas morreram, algumas queimadas e outras ao se jogar do prédio em desespero, e mais de 300 pessoas ficaram feridas. Cerca de 30 pessoas ficaram sem identificação por estarem completamente carbonizadas. Após a conclusão da investigação sobre as causas do incêndio, as empresas Crefsul e Termoclima foram responsabilizadas. O banco foi responsabilizado por ser o locatário do imóvel e a Termoclima por ser a responsável pela manutenção na parte elétrica do prédio. O veredito do julgamento dos responsáveis foi anunciado no dia 30 de abril de 1975 e 5 pessoas foram condenadas. Do banco Crefsul foram 3 condenados, o gerente administrativo a 3 anos de prisão e 2 eletricistas a 2 anos de prisão. Pela empresa Termoclima, foram 2 os condenados, o proprietário e um eletricista a 2 anos de prisão cada. Mas de acordo com as pesquisas que eu fiz, parece que nenhum foi efetivamente preso pelo crime. Após o acidente, o edifício ficou fechado por 4 anos para reforma e foi reaberto com o nome de Edifício Praça da Bandeira. Desde então, os funcionários dizem ouvir vozes, além de presenciar espíritos e fenômenos estranhos, como faróis de carros acendendo sozinhos. Em 2004, uma equipe do então prefeito José Serra trabalhou em uma sala do prédio, mas só depois do local ser purificado por uma monja budista. Então, após o incêndio, o prédio ficou conhecido como ser mal assombrado. Um relato famoso é de um entregador que diz ter visto um fantasma no estacionamento do edifício. Isso aconteceu após o acidente, quando o edifício foi reaberto com o nome de Praça das Bandeiras. Então, enquanto ele esperava o seu ajudante retornar ao carro, esse entregador viu uma mulher vestida toda de branco flutuando em direção ao seu carro. Ele saiu extremamente assustado do local e prometeu nunca mais voltar ao prédio.
Já em 1979, um filme com um roteiro baseado nas cartas psicografadas por Chico Xavier de uma das vítimas do Joelma também ganhou contornos sobrenaturais. Durante as filmagens do filme chamado Joelma 13º Andar, membros da equipe de filmagem relataram ruídos misteriosos, refletores caindo sem motivo aparente e até o registro de um vulto em uma fotografia tirada no set de gravação. Então os atores estavam gravando uma cena crucial quando os personagens eram atingidos pelas chamas e nesse momento é possível ver um vulto próximo dos atores. Ninguém soube explicar o que seria aquela sombra. Alguns acreditam que seja o espírito de uma mulher que morreu durante o incêndio. Tem uma foto desse suposto vulto que eu vou deixar aqui para vocês verem. Então, o incêndio do Joelma aconteceu 2 anos após outro incêndio na mesma região, no edifício Andraus. E isso acendeu a teoria de que houvesse uma maldição no terreno do Joelma, já que no passado ele teria sido um pelourinho, palco de execução de escravos e criminosos. E também anos antes do incêndio, um homem matou e enterrou sua mãe e suas 2 irmãs no terreno onde mais tarde o edifício foi construído. Então agora eu vou contar para vocês um pouco do histórico do terreno antes do Joelma ser construído. Então, como eu falei, a história de local mal assombrado começa muito antes do incêndio do edifício Joelma. Durante a colonização, nos séculos 17 e 18, o local era um pelourinho, onde os escravos eram torturados e brutalmente assassinados. O local já tinha uma má fama desde aquela época e os próprios índios deram o nome de Anhangabaú, que significa morte. Então esse é o primeiro histórico do terreno. Agora vamos para o próximo, que ficou conhecido como Crime do Poço. Em 1948, 3 mulheres haviam sumido. Eram elas Benedita Ferreira de Camargo, de 56 anos, e as suas filhas Maria Antonieta, de 23 anos, e Cordélia, de 19 anos. Então, quando elas sumiram, o filho de Benedita, chamado Paulo Ferreira de Camargo, de 26 anos, disse que as mulheres haviam morrido em um acidente de carro e apenas ele havia sobrevivido ao acidente. Então Paulo comunicou a toda a família sobre a morte das mulheres, mas a história não foi aceita pela família, que desconfiava de algo nas declarações do Paulo, porque cada hora ele mudava as versões dos fatos. Então a família resolveu denunciar para a polícia, que passou a investigar a vida dele. Para surpresa dos investigadores, foi revelado que Paulo havia construído um poço em seu quintal para montar uma fábrica de adubo. Isso porque o rapaz era químico e professor assistente na USP, onde também era conhecido por ter um comportamento estranho. O Dr. Hoffman, que trabalhava no laboratório da universidade e era auxiliado por Paulo, comentou que o jovem fazia algumas perguntas estranhas às vezes, e certa vez ele perguntou quais seriam os melhores elementos para corroer um cadáver. Só lembrando que a casa de Paulo ficava no terreno onde foi construído mais tarde o edifício Joelma. Então, a partir disso, já era quase certo que a mãe e as irmãs de Paulo não haviam morrido em um acidente. Então, assim, a polícia pediu que Paulo mostrasse o poço novamente no seu quintal, e à primeira vista não apresentava nenhuma irregularidade. Mas mesmo assim, os bombeiros foram chamados para escavar o poço e se depararam com uma cena trágica. 3 cadáveres de cabeça para baixo, com braços amarrados e cabeças cobertas com um pano, estavam escondidos no local. Paulo então percebeu que não tinha mais nenhuma escapatória, então ele decidiu pegar uma arma dentro de casa e se suicidou na mesma hora, ainda com os policiais no quintal. O que motivou os assassinatos nunca foi esclarecido, até porque não houve tempo para que Paulo desse qualquer explicação, afinal de contas ele se suicidou, mas existem 2 teorias que explicariam os assassinatos. A primeira teoria diz que ele se relacionava com uma mulher conhecida da família, mas que não era aceita pela mãe e pelas irmãs. Já outras pessoas dizem que as mortes foram de ordem misericordiosa, porque a irmã de Paulo, Maria Antonieta, sofria de epilepsia e era paralítica. A outra irmã mais nova, chamada Cordélia, era esquizofrênica e sua mãe estaria com câncer na perna.
Porém, nenhuma dessas doenças foram confirmadas na investigação, então são apenas especulações. O crime ainda provocou outra morte. Um dos bombeiros que fizeram o resgate no poço morreu por infecção cadavérica, por manusear os corpos sem proteção de luvas. E como eu falei, a casa da família Camargo ficava na rua Santo Antônio, número 104. Anos depois, o local daria lugar ao edifício Joelma, e há quem acredite que o incêndio do Joelma seja fruto de uma maldição relacionada ao crime do poço. Então, como vocês podem ver, o terreno ele tem um histórico bastante macabro. Agora eu vou contar alguns relatos sobrenaturais que ocorreram após o incêndio do Joelma, envolvendo as vítimas do acidente. Então, voltando ao dia do incêndio, nos escombros do Joelma, 13 cadáveres foram encontrados dentro de um elevador. Na época, sem meios de fazer a identificação dessas vítimas, porque não tinha exame de DNA, os corpos foram enterrados lado a lado no cemitério da Vila Alpina, com a lápide escrito As 13 Almas. Tempos depois, o zelador do cemitério e alguns visitantes passaram a ouvir gritos e lamúrios vindos das sepulturas. Então, de acordo com eles, para aliviar a dor dos mortos, eles jogaram água nos túmulos, já que as pessoas morreram queimadas. E eles dizem que então os gritos pararam. Desde então, o local atrai devotos que atribuem às 13 almas várias graças alcançadas, e em gratidão deixam um copo de água em cima de cada túmulo. Então essa história ficou conhecida como o Mistério das 13 Almas, e dizem que até hoje as pessoas vão até o cemitério para fazer petições para essas almas. Essa outra história que eu vou contar ficou conhecida devido a uma carta de uma das vítimas que foi psicografada por Chico Xavier e publicada no livro Somos Seis. Volquimar Carvalho dos Santos trabalhava como digitadora no 13º andar, e no dia do incêndio ela e seus colegas tentaram sair do prédio, mas foram barradas pelo tumulto. O irmão dela, chamado Álvaro, também trabalhava no edifício Joelma, mas ele conseguiu se salvar. Após conseguir sair do incêndio, ele se encontrou com a sua mãe, chamada Valquíria, e foi aos hospitais locais para tentar localizar a irmã. Após irem a vários hospitais e não encontrarem a Volquimar, eles decidiram ir ao IML. Então o Álvaro deixou sua mãe no carro e entrou com um amigo no IML, e lá encontrou o corpo da irmã. Ele achou melhor ocultar o fato da sua mãe até que chegassem a um pronto-socorro cardiológico, onde junto de um médico daria a notícia. Assim que o Álvaro deu a explicação para a mãe e o carro já estava em movimento, Volquimar apareceu em espírito para sua mãe. Sem que o irmão e o amigo a vissem, ela disse, abre aspas, mãe, o Álvaro já me achou e identificou meu corpo, fecha aspas. Nesse momento, a mãe de Álvaro questionou se ele realmente não havia encontrado o corpo de Volquimar no IML, mas ele continuou negando. E Valquíria teve apenas confirmado o falecimento da filha em um pronto-socorro, onde de imediato a medicaram com calmantes. Esse episódio, que envolve o aparecimento do espírito de Volquimar para sua mãe no mesmo dia do incêndio, foi confirmado pela própria Volquimar em uma carta psicografada pelo médium Chico Xavier. A Valquíria, nos dias que se seguiram à tragédia, não conseguia aceitar a morte da filha e entrou em um estado de tristeza profunda, então ela começou a procurar ajuda. Ela via muito Chico Xavier em programas de televisão e em uma tarde ela soube que o médium estaria no mês de março na cidade de Araras para fazer atendimentos. Então, 40 dias depois do incêndio do Joelma, no dia 10 de março de 1974, Valquíria era a primeira pessoa da fila para falar com Chico. Então, ao encontrá-lo, ela disse que havia perdido a filha no incêndio do Joelma e, sem mais informações, Chico pediu que ela esperasse até o fim da reunião para que eles conversassem. E a reunião ocorreu madrugada dentro, por causa da multidão que aguardava a oportunidade de falar com ele. Então, já no final da reunião, Chico foi até Valquíria e identificou a filha dela como Volquimar. Mas um detalhe importante aqui é que Valquíria não havia falado o nome da filha para Chico Xavier. Então eles conversaram naquela ocasião e ela foi embora. E 2 meses depois, Valquíria se encontrou novamente com Chico em Uberaba. E em meio a uma conversa informal, ele contou a ela que o espírito de Volquimar estava dizendo que deixou em casa algo que permitiria a comunicação mediúnica entre ela e Valquíria. Era uma cartolina com letras e números com as palavras sim, não e adeus, e com um pequeno cartão móvel. O Álvaro se lembrou de que realmente a Volquimar havia feito um cartão semelhante, então voltando a São Paulo, eles identificaram a cartolina
cristalina guardada nas coisas de Volkmar, e esse meio de comunicação com os mortos passou a ser utilizado com frequência pela Valquíria. Eu acredito que era uma espécie de tabuleiro de Ouija que ela começou a utilizar para se comunicar com a Volkmar, então era uma forma dela diminuir a dor da falta da filha. A Valquíria voltou a Uberaba em julho de 1974, 2 meses depois, recebendo a primeira carta psicografada da filha. Na carta, a Volkmar conta para sua mãe que no momento do acidente ela orou muito e isso auxiliou a não sentir as dores das queimaduras, e que no momento da sua morte seu avô se fez presente para confortar. Ela também fala sobre o que aconteceu do lado de fora do IML, quando seu irmão ocultou sua morte de sua mãe, e na carta ela também cita o nome de muitos familiares e diz palavras de conforto para sua mãe, que sofria muito com a sua morte. Eu li a carta, é uma carta muito bonita, com muitos detalhes da vida da Volkmar, mas é muito longa, então não tem como eu falar tudo o que está escrito lá aqui no vídeo, então eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser ler a carta, é bem interessante. E para finalizar o vídeo, eu vou deixar uma frase que estava na carta da Volkmar. Abre aspas. A morte não existe. O que existe é a mudança, que por vezes, quando imprevista, como foi no nosso caso, não é fácil de suportar. Fecha aspas. Então, pessoal, são essas as histórias sobrenaturais sobre o Joelma que eu escolhi para trazer aqui no vídeo, que eu achei as mais interessantes. Tem mais histórias sobre o Joelma, mais histórias sobrenaturais de pessoas que trabalhavam lá, dizer que janelas estouravam, enfim, muitas histórias sobrenaturais que ocorrem até hoje lá no edifício. Se vocês quiserem mais histórias de edifícios mal assombrados aqui em São Paulo, vocês podem me falar aqui nos comentários que eu pesquiso e trago para vocês. Como eu já falei, eu gosto bastante do assunto, então me interessa bastante esse tipo de vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir, de se inscrever no meu canal e deixar um comentário aqui falando o que você achou. É isso e até o próximo caso.